19, 21. Provérbios 19, versículo 21. Amém? Vai falar assim. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Até aqui. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, Deus de graça e poder. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Senhor, nos preparando para ouvir a Tua palavra. Pai querido, nós louvamos e adoramos ao Teu santo nome, nesse momento nós lhe pedimos. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, com vaso nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que a Tua igreja venha entender o que Tu queres falar conosco nesta noite, Senhor. É o que eu lhe peço, meu Pai, desde já e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, igreja? A palavra do Provérbios vai nos falar sobre os propósitos do Senhor em nossas vidas. E desde o dia que o pastor me convidou para estar ministrando hoje, eu comecei a orar ao Senhor e pedi uma palavra, e essa palavra soprou o meu coração. Aonde o Senhor falava muito comigo sobre o ano do final de 2023 está se encerrando e estamos no início do ano de 2024. E o Senhor falou para mim que assim, tem pessoas que começaram o ano fazendo projetos, tem pessoas que começaram o ano sonhando, mas quando ele está chegando ao final do ano, tem muitos sonhos que não foram concretizados e tem se entristecido, achando que Deus se esqueceu, achando que Deus não escutou. E o Senhor mandou falar para a igreja que em Eclesiastes 3:1 vai falar que há um tempo determinado. Quem sabe até hoje o teu sonho não se concretizou, mas Deus tem um tempo e Ele tem ouvido a tua oração. Não é porque o Senhor não respondeu, não é porque não chegou a resposta, que o Senhor não te ouviu. Ele ouviu, tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. A gente vai ver que Salomão é o homem mais sábio da Bíblia, e quando ele teve a oportunidade de pedir algo da parte de Deus, ele pediu sabedoria ao Senhor. E através da sua sabedoria, ele deixou o livro de Provérbios escrito, que é a instrução para a nossa vida nos dias de hoje. Tudo que nós precisamos da parte de Deus, a gente pega o livro de Provérbios e daí o Senhor nos ensina, Ele fala conosco através da palavra dele. E hoje, nessa palavra, eu quero falar com os irmãos que 2024 está se iniciando, está logo ali. E com certeza, assim como eu, todos nós temos planos, temos sonhos, e colocamos, apresentamos ao Senhor esses sonhos. Só que os nossos sonhos, os nossos planos, precisam estar alinhados com o querer do Senhor, com a vontade de Deus. Por que precisa estar alinhado com o Senhor? Porque quando os nossos sonhos, o desejo do nosso coração está alinhado com o Senhor, não tem como dar errado. Porque é o Senhor que trabalha em nosso favor. É o Senhor que faz acontecer. A gente vai ver que nos dias de hoje, muitas pessoas fizeram planos, fizeram sonhos, e ao não se concretizarem, se frustrarem, muitos hoje saíram da presença de Deus. Já não querem nem ouvir mais a palavra do Senhor, porque acham que o Senhor o abandonou, acham que o Senhor virou as costas, quando não teve paciência de esperar, quando não teve paciência de deixar Deus agir na vida dele. Não, eles apenas viraram as costas e saíram. E não adianta mais ir atrás, porque eles não querem mais saber. Eles não querem mais ouvir a palavra do Senhor, achando que Deus lhe esqueceu. Mas eu e você não somos assim. Nós estamos aqui porque nós cremos que no tempo oportuno pelo Senhor. Tudo aquilo que Ele tem colocado em nosso coração, tudo aquilo que nós temos apresentado a eles, que se concretizará. Nós só não estamos apresentando como nós estamos entregando nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos na mão do Senhor, a gente deixa lá em descanso, nós descansamos porque nós confiamos que Ele é fiel a nós. Então que a nossa confiança continue sendo plena em Deus, que a nossa confiança continue firmada no Senhor, que nada venha abalar a nossa fé, que nada venha nos fazer desistir daquilo que nós temos sonhado. E eu conversava com o Senhor, eu hoje falava, Senhor, mas quantos propósitos há nos nossos corações? O Senhor falou, minha filha, olha para Davi. Davi era um pastor de ovelha. Davi sonhava em ser apenas um dos soldados do rei, do exército do rei. Ele não tinha mais, era esse o sonho dele, só queria ser soldado. Mas o propósito de Deus na vida de Davi era maior, era transformar ele em rei. Quem sabe hoje você esteja aqui com um sonho tão pequenininho,
pequenininho, mas o propósito que Deus tem na tua vida é maior do que você possa imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente não imagina o tamanho da grandeza que é. E Deus é fiel para fazer, para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Nós vamos ver que viver os sonhos de Deus na nossa vida não é fácil, há choro, há lágrimas, muitas vezes há desespero, pensando sim em desistir e olhar para trás. Mas e quem falou para nós que seria fácil, quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceríamos. Sabemos que para vencer as nossas lutas são batalhas travadas, são batalhas guerreadas pelo Senhor. Assim como o pastor falou, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Quem peleja por mim e por você é Deus, então não temos com o que nos preocupar. Mas precisamos continuar firmes, firmados na rocha, saber que o Senhor Ele é fiel na nossa vida em todo o tempo. Sabemos que tem pessoas que se levantam contra as nossas vidas quando vê que nós estamos com um sonho. Mas o nosso grande erro é querer contar os nossos sonhos para outras pessoas que não têm noção do que é aquilo que nós estamos sonhando, o quanto esse sonho é tão importante para mim e para você. Então elas vêm tentando destruir-nos, desanimando, colocar-nos para baixo. Quando chegar um sonho, não sai falando para qualquer um, não, irmãos. Nós temos José como exemplo. Não foram os de fora que tentaram destruir o sonho de José. Foram os de casa, foram a própria família. Quando José contou que Deus tinha entregado um sonho para ele, seus irmãos tramaram contra ele. E assim era a nossa vida. Muitas vezes aquele que nós achamos que são nossos amigos de confiança, são meus irmãos dentro da nossa casa, são aqueles que vão amar emboscado para tentar impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas Jesus foi fiel na vida de José. Por mais que ele passou emboscado, ele foi preso, o Senhor foi lá, tirou ele de lá e colocou ele como governador. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Pode tentar nos destruir, pode tentar nos parar, pode tentar nos impedir de receber a bênção. Mas é o Senhor que vai entregar para mim e para você no tempo certo. É Ele que vai nos exaltar. E não muito longe, continuei conversando com o Senhor. Porque o Senhor, mas me dá exemplos na Bíblia, porque eu não quero chegar lá e falar nada de mim. Eu quero falar do Senhor. Eu quero falar sobre a tua palavra. O Senhor me olha para Paulo. Paulo era um homem que só queria matar o meu povo, perseguia aquele povo que era meu. Perseguia de fato a Jesus. E o Senhor falou, quando ele saiu para Damasco, os pensamentos dele não eram ir atrás do povo de Deus, mas ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele teve a vida dele completamente transformada. Quem sabe você não saiba por que o Senhor te encontrou e aonde o Senhor te encontrou. Mas ele te encontrou porque ele tinha um propósito na tua vida. Quem sabe lá dentro da tua casa você esteja passando por luta, por peleja e não está entendendo. Senhor, por que somente eu estou na tua casa? Senhor, por que somente eu estou na tua presença? Porque através da tua vida Deus vai trazer a tua família. Então não desanima, não deixa de lutar, não deixa de perseverar. Mas continua confiando no Senhor. Os exemplos que nós temos na Bíblia nos deixa claro que Deus é fiel em nossas vidas. E quando Ele nos encontrou, Ele não nos encontrou por um acaso. Ele não nos encontrou, nos pegou do mundo lá fora e nos trouxe aqui simplesmente para estar aqui na presença dEle. Mas Ele nos trouxe aqui porque Ele tem algo comigo e com você. Quem sabe até hoje tem pessoas aqui que não têm entendido o propósito de Deus. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar ao Senhor e perguntar, Senhor, qual é o teu propósito? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Deus se revela a nós de uma maneira totalmente diferente. Tem dias que eu pego e pergunto, Senhor, por que o Senhor me tirou de tal lugar e me levou para esse lugar? Eu não sei se o pastor lembra, mas teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e eu vim pedindo para Deus uma direção e o Senhor cortou de todas as maneiras para mim não ir para o lugar onde eu queria ir e me trouxe para cá. E eu lembro direitinho quando o pastor saiu aqui do altar e foi no Ribas, e o Senhor falou para mim, ele vai lá e de repente ele vai vir aqui em você. Aí eu olhei e pensei, não acredito, ele vai lá e vai vir em mim. E quando o pastor veio em mim, eu já sabia exatamente o que ele ia falar, porque eu sabia que era propósito de Deus. Quando Deus começou a trancar as portas para mim não sair da minha casa e ir para um lugar, eu sabia que Deus tinha algo comigo aqui. E Deus usa a boca do pastor para dizer, eu te trago desta casa e aqui tu vai ficar, porque eu tenho um propósito contigo neste lugar. E eu falo para os irmãos, o meu ministério estava completamente destruído e eu não canso de falar que estava destruído porque eu não queria mais. Mas Deus tinha propósito na minha vida e não era em qualquer lugar, era aqui neste lugar. Meu ministério tem sido levantado porque Deus tem propósito e o pastor soube ouvir a voz do Senhor. Quem sabe você esteja aqui, Deus tem usado o pastor para falar contigo e mesmo assim você tem dúvida. Não duvide porque o pastor dá ouvido e Deus fala através da vida dele. Não desanima do teu propósito, não abaixa a tua cabeça, não abaixa a guarda, não deixe o inimigo dizer
para você que não vale a pena. Não deixe o inimigo tentar impedir os teus sonhos, porque Deus é Deus que realiza, Deus é Deus que levanta e Deus é Deus que exalta. Nós vamos ver que em Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E assim é na nossa vida, há um tempo determinado. Não adianta nós se precipitar e querer fazer as coisas com as próprias mãos, ou fazer as coisas correndo, porque não vai dar certo, a gente vai se frustrar. E depois que se frustrar, não vai adiantar chorar, porque Deus nos avisa, não vai. E cabe a mim e a você decidir se nós vamos obedecer à voz do Senhor. A Bíblia vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando obedecemos, somos abençoados grandíssimo por Deus. Agora, quando nós sacrificamos, aí a luta vem, não vai adiantar chorar. Depois que o leite foi derramado no copo, não há mais o que fazer, porque não vai voltar atrás. Então, obedeça a voz do Senhor. Se Deus está dizendo para você, espera mais um pouco, tenha paciência, espera mais um pouquinho, tenha paciência. Nós vamos ver que no livro de Jó, no 42:2, ele vai dizer que nenhum dos seus sonhos pode ser frustrados. E realmente, nenhum dos sonhos de Deus podem ser frustrados. Se nós formos olhar para a história de Jó, Jó teve uma vida totalmente destruída. Olhando para Jó, vê que ele perdeu tudo. E mesmo assim, a confiança dele continuar no Senhor, ele continuar firmado. E ele fala, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E nós, às vezes, por causa de uma coisinha de nada que aconteceu, a gente entra em desespero e diz, Senhor, cadê o Senhor? Por que tu permitiste? Não, quando os nossos sonhos começam a dar errado, tu precisa começar a adorar o Senhor, porque é nesse momento que Deus vai colocar as suas mãos e vai transformar. Aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo, porque é Deus que está na frente. Nós vamos ver que em Efésios 3, se não me engano, o versículo 21 vai dizer que vai dizer que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou sonhamos. É uma palavra que vem ao nosso coração, porque às vezes nossos sonhos são tão pequenininhos, né? E nós servimos um Deus tão grande. Nós servimos um Deus que para Ele não há limites, Ele é ilimitado. E Ele faz por mim e por você aquilo que nós não nos achamos capazes. Então, quando eu olho para Provérbios, o livro de Provérbios de Salomão, eu vejo que, por tamanha sabedoria deste homem, Deus deixou as suas instruções para que ele viesse nos ensinar. Nós podemos aprender com Salomão a confiar no Senhor em todo o tempo, independente das nossas dificuldades. Porque quando ele fala que o conselho do Senhor permanecerá, a gente entende que não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é do nosso jeito. É da maneira dele, é do jeito dele, é da maneira que ele quer, é por ele e para ele. Para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Porque se for da nossa maneira, aonde estará a glória de Deus? Então, irmãos, não se desespere, mas confie no Senhor. Espera nele, descansa nele. Descansar no Senhor, a gente fala, vou descansar no Senhor, mas acordamos hoje e falamos, meu Deus, está dando tudo errado. Mas cadê a nossa confiança que é para nós descansar em Deus? Se nós descansamos no Senhor, nós descansamos, não temos com o que se preocupar. Nós entregamos na mão dele, não tem como nós ir lá e tirar da mão dele. Porque não tem como eu pegar a chave da minha casa, entregar na mão da minha filha e depois ir para ela dar aqui minha chave de novo. Ela não é essa. Nós entregamos na mão, vai ter que ficar ali, porque não é mais responsabilidade nossa, é responsabilidade de Deus. E quem cuida a partir desse momento é Ele. E eu fui procurar, eu sou muito curiosa em saber o significado dos nomes da Bíblia. E Salomão foi mais um que eu fui procurar o significado, significa pacífico. E pacífico significa paz. Aí eu fui entender o porquê que o livro de Provérbios traz tanta calmaria ao nosso coração. Porque Deus sabia que chegaria momentos em nossa vida que nós estaríamos atribulados, que nós estaríamos nervosos. E quando nós chegamos aqui no livro, começamos a ler, o Senhor traz paz à nossa alma. O Senhor traz paz ao nosso coração entristecido. O Senhor traz alegria, porque Ele é a nossa calmaria. Ele é a nossa paz. E quando nós temos a paz de Deus, quando nós temos a paz de Jesus Cristo, a alegria toma conta de todo o nosso ser. As lágrimas são transformadas em sorrisos, porque o Senhor é fiel comigo e com você. Nada do que nós passamos, nada do que nós enfrentamos está nas nossas mãos, mas está nas mãos dEle. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é sincero. Eu quero dizer para os irmãos, se Deus tem promessa na vida de vocês, confia na promessa, confia no Senhor.
confie em Deus e saiba esperar o momento certo. Eu sempre falo em confiança no Senhor e eu falei para Deus hoje, Senhor, o Senhor me pede falar sobre propósitos, sobre sonhos. E há poucos dias atrás eu falei para algumas pessoas que eu não quero mais sonhar. Há poucos dias atrás eu falei até para Deus, falei, Senhor, eu não quero mais. Chega, para que sonhar? Para que se frustrar? E o Senhor vai mandar justo eu falar sobre sonhos, sobre propósitos. O Senhor falou assim para mim, filha, assim como você, na minha casa tem muitos que já não querem mais sonhar. Tem muitos que acham que o sonho acabou quando está apenas começando. Então eu falo para você que você chegou aqui hoje pensando que meu sonho chegou ao fim, eu não tenho mais força para lutar. Deus te dá força hoje. Deus te renovou hoje. Deus te estabeleceu. O teu sonho não acabou porque fui eu que plantei no teu coração. O obstáculo tão grande, as correntes que têm se levantado tão forte, mas eu continuo na frente, eu continuo nesse negócio. Não é porque deu errado, não é porque o homem disse não que não vai dar certo, porque é eu que dirijo os teus passos. Enquanto eu confio no Senhor, eu sei que não é fácil você sonhar e você ouvir um não. Eu sei que não é fácil você lutar, às vezes anos, meses, e a resposta sempre foi não. Você ir esperançoso lá e falar assim, hoje é o dia da minha vitória, olhar para você e falar, não é o fim, é apenas o começo, porque se Deus disse não agora, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, mas lá na frente a vitória vai ser tão grande, o teu sonho vai ser melhor do que você possa imaginar. Então continua confiando e andando, não deixa de sonhar, não deixa as tuas esperanças acabar por causa de um não, porque o não é o fim. Enquanto a vida há esperança, enquanto a confiança no Senhor há esperança, já não há esperança quando chega ao fim, quando é a hora de dizer adeus, mas o Senhor ainda nos permite estar aqui para viver os sonhos dEle. E a palavra diz que os sonhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Então não tem o porquê nós parar de sonhar, desde que nós venhamos viver os sonhos e os propósitos do Senhor. Porque os sonhos e os propósitos de Deus para mim e para a tua vida serão sempre melhores. Nós vamos ver aqui em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele sabe dos sonhos que tem para as nossas vidas, sonhos de paz e não sonhos de terror. Calma, deixa eu falar. Mas é mais ou menos isso que eu dizia em Jeremias. Então, se o Senhor está dizendo para nós, continue sonhando, continue lutando, continue perseverando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O sonho que Deus tem para nós não vai tirar a nossa paz, não vai tirar a nossa tranquilidade, muito pelo contrário, Ele vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai trazer alegria ao nosso coração. Então não temos para que achar que chegou ao fim. Não chegou ao fim, é um começo. E é um começo grandioso de vitória de Deus nas nossas vidas. Aqueles lá fora que muitas vezes olham para nós e dizem assim, nossa, estão lutando, estão perseverando, continuam na presença do Senhor, mas a vida no mundo continua na mesma. Vão ter que ver Deus te honrando e vão ter que dizer verdadeiramente é Deus. Porque é Deus quem faz, não é eu e não é você. A glória do Senhor não estará sobre nós se nós fazermos com as nossas próprias mãos, mas a glória estará no nome do Senhor quando Ele vier e mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Quem sabe muitos olham e Deus é derrotado, o Senhor diz é vitoriosa. Quem sabe muito olha e diz assim, para ela acabou, o Senhor diz não, é apenas o começo. Então se é o começo, ainda tem vitória. Se é o começo, tem muita peleja para nós caminhar, tem muito lugar para nós andar, porque é o Senhor que vai segurar nas nossas mãos e vai nos levar. Então eu falo para você, continua crendo, esperando e confiando, descansa no Senhor. E lembre-se que os sonhos de Deus são maiores que o meu e que os teus, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na minha vida e na tua vida. Sonhe, irmãos, sonhos alinhados com o Senhor, sonhos projetados por Deus, porque se os nossos sonhos estão alinhados e projetados pelo Senhor, Ele cumprirá cada uma no seu devido tempo, no seu devido lugar. Amém? Até aqui, me diz o Senhor, se eu passar daqui já não é mais de Deus, vai ser sobre mim. Então eu quero falar para os irmãos, continua sonhando, continua perseverando. Acredite, os propósitos de Deus são maiores que os meus e os teus. E o que Ele tem guardado para mim e para você. Não chegou aos nossos olhos, não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano. Porque Ele é um Deus que revela seus mistérios na hora que Ele quer. Amém?